Bom dia, queridos e queridas. Hoje nós vamos falar sobre o último capítulo da última carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, segunda carta de Pedro. E é muito interessante para a gente memorizar, por quê? Porque o último capítulo fala das últimas coisas, das coisas que haveriam de acontecer nos tempos do fim. E o apóstolo Pedro começa a falar ali que pessoas debochadas, elas comentavam que as promessas não eram fiéis, porque já estava demorando muito. Imagina, né? Se naquela época eles achavam que estava demorando muito, hoje então eles iam dizer o que disso, né? Mas o apóstolo Pedro explica que é pela longanimidade de Deus que as coisas demoram, tá? Porque Deus quer que mais pessoas sejam salvas. E é muito interessante esse capítulo. Por quê? Porque ali está falando o fim, o final do planeta nosso, do planeta Terra. Você sabe qual é o final do planeta Terra? Fala que ele está sendo entesourado, que o planeta Terra está sendo guardado, cuidadinho, guardadinho. E você tem ideia, noção? Para que ele está sendo cuidadinho, guardadinho? Ele está sendo reservado, a planeta Terra está sendo reservada para o fogo. Querido, para o fogo. Eu vou até ler aqui para você ver. Olha só. 2 Pedro 3, a partir do versículo 10, diz assim: Mas o dia do Senhor, quando Jesus vem, né? O dia do Senhor virá quando? Ninguém sabe. É como um ladrão à noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Não está falando que vai se transformar num paraíso, não, querido. Então, né? Alguém já te perguntou assim: você sabia que a terra vai se transformar num paraíso? Por quê? Aí a pessoa te mostra um versículo na Bíblia, um versículo onde está dizendo assim: a terra foi feita para ser habitada e não simplesmente para nada. E falam que a terra vai se tornar um paraíso. Sim, Deus criou a terra para ser um paraíso. O paraíso do Éden, ele criou para isso. E ela era um paraíso. Mas e agora? Essa terra vai se transformar no quê? Essa terra está sendo entesourada para o fogo. No dia do Senhor, no dia de Jesus, todos os elementos se desfarão, abrasados, queimarão e se fundirão. Você imagina como será isso? Eles vão se fundir, eles vão se amalgamar. Imagina algo que queimou tudo, não dá para você ver nada e as coisas todas se juntaram. É desse jeito que a Terra vai ficar. Mas as pessoas estavam falando, né? Por que que Deus está demorando tanto, né? Será que essa promessa não vai ser cumprida? Ela vai se cumprir. Porque para o Senhor, 1000 anos são como um dia. E um dia como 1000 anos. É pela longanimidade de Deus, o apóstolo Pedro explica. Pela paciência de Deus, para que as pessoas se arrependam e se convertam a Ele. Então, imagina, né? Como nós devemos aguardar esse dia. E o que a palavra de Deus fala? E nós todos vamos morrer queimados junto com a terra? Olha o que a palavra de Deus continua falando. O apóstolo continua explicando a partir do versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados
irrepreensíveis, sem mancha, sem mácula nenhuma. Tende por salvação a longanimidade do nosso Deus, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu, e algumas pessoas ignorantes e inconstantes distorceram. As pessoas distorcem a palavra de Deus e querem explicar as suas doutrinas. Aqui o apóstolo Pedro já estava falando disso e falando para a gente se guardar do engano de homens abomináveis, no versículo 17. Para que vocês sejam arrebatados e para que a gente não caia da nossa firmeza, da fé. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém? Desculpe o batuque, nós estamos em obra.